Olá, como vai? Bem-vindo ao canal Pense Físio. Sou Anne Riedel, fisioterapeuta e professora. Estou aqui para ajudar você a entender melhor o raciocínio clínico na área de fisioterapia neurofuncional. Hoje nós vamos conversar sobre CIF e função e estrutura corporal. Então, quando nós pensamos na CIF, nós temos vários aspectos a serem analisados: estado de saúde, função corporal, função e estrutura corporal, atividades, participação, fatores ambientais e fatores pessoais. Bem, quando nós falamos em estado de saúde, a gente pode pensar na paralisia cerebral. E nós sabemos que com a paralisia cerebral, todos os outros fatores vão sofrer interferência. Por exemplo, vai ter uma alteração em função de estrutura corporal, vai ter alteração em atividades, vai ter alteração em participação, como também fatores pessoais e fatores ambientais. Certo? Então, estado de saúde, a gente sabe que é o termo genérico para as doenças, e a gente utilizou o exemplo paralisia cerebral. Função fisiológica dos sistemas orgânicos. Então, nós podemos estar falando aqui de sistema respiratório, nós podemos falar de sistema cardiovascular e assim por diante. Já a estrutura corporal, nós estamos falando de partes anatômicas do corpo. Então, os órgãos, nós estamos falando de membros, então a gente pode estar descrevendo como que estão os membros superiores, como estão os membros inferiores, o tronco dessa criança com paralisia cerebral. Aí nós temos outro aspecto extremamente importante que está cada vez mais sendo divulgado, que é a atividade e participação. Então, a atividade é a execução de uma tarefa ou ação, certo? E a gente sabe que essa tarefa, essa ação, em uma criança com paralisia cerebral, ela vai ter limitações, ela vai ter dificuldades para realizar. Então, a gente vai aprender a fazer análise também dela, certo? Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Aí nós temos a participação. A participação é o envolvimento em uma situação de vida diária, onde a gente também pode vir a ter restrições. A participação, ela acaba sendo sempre um vínculo com o emocional e o social do paciente, porque é realmente o que ele está querendo, o que ele gostaria. Então, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho uma criança, então, como a gente mesmo destacou, que ela tem uma sequela de paralisia cerebral e a participação que ela está querendo é conseguir escovar o seu cabelo. Então, vocês percebem que isso acaba sendo uma participação porque é envolvimento em uma situação de vida diária, certo? Mas aí a gente vai pensar, algo que ela deseja, então que ela faz no dia a dia, só que a gente tem que saber quais os materiais que ela usa, se em casa tem uma escova, se em casa tem um pente, como é o comprimento do cabelo dela, né? Para a gente poder auxiliar ela da melhor maneira possível. Claro que aí a gente vai ter a questão das restrições, mas também dos pontos positivos, porque a gente não pode ver o nosso paciente só o lado que precisa evoluir, que precisa melhorar, mas a gente precisa ver também os aspectos positivos desses pacientes, ok? Então, a gente já tem a participação e claro que a atividade é a execução da tarefa em si, que a gente pode, por exemplo, estar fazendo no ambiente da nossa clínica, do nosso consultório de fisioterapia, certo? Aí nós temos os fatores ambientais, que também vão ter fatores limitantes,
certo? Então, nós precisamos entender esse fator ambiental, ou seja, a gente está comentando de uma criança com paralisia cerebral. Como é a escola? É uma escola que tem um ambiente inclusivo ou tem muitas barreiras, né? Como é a casa? A casa também tem muitas barreiras ou não? Aí nós temos a classificação dos fatores pessoais. Eles acabam não sendo classificados pela CIF porque são muito amplos, muito individuais. Mas o que a gente pode dizer aqui? Às vezes uma depressão interfere no tratamento fisioterapêutico, né? Alguma outra alteração vinculada a essa criança estar motivada ou não. Então, tudo isso pode interferir, certo? Mas o que a gente quer entender melhor hoje? Estrutura e função corporal. Então, como essa parte da CIF eu avalio? Eu procuro sempre responder 3 questões: o que, como e por quê, certo? Então, vamos lá. O que é sentada, né? Então, a gente está vendo que essa criança está sentada. O como é a descrição. Então, eu vou fazer o detalhamento dessa postura. Vale ressaltar aqui que não é só essas 3 perguntas, não servem somente para a postura, mas também para análise do movimento. A questão da análise do movimento a gente vai ver em outro momento, certo? Então, aqui a gente está vendo a postura. A gente vê que essa criança fica sentada, né? O tronco, a cabeça está anteriorizada, os ombros estão anteriorizados. A gente vê principalmente tronco superior anteriorizado, né? Daí nós vemos aqui que a postura da pelve está numa posição neutra. Membros superiores estão apoiados sobre as coxas, né? Então, esse é como eu fiz a descrição da postura. Só que aí, eu sempre tenho que lembrar que eu preciso ver o potencial do meu paciente. Talvez essa é uma postura de hábito dela. Primeira vez que eu vejo a criança, eu pedi: olha, fulana, vamos fazer o seguinte, não fica mais com os braços apoiados, deixa ele solto, procura estender bem o seu tronco, deixa a sua coluna reta. Aí eu posso já destacar que essa criança não conseguia fazer isso, certo? Ela não conseguia fazer uma extensão boa de tronco, principalmente da coluna torácica, certo? Então, ela precisava desse apoio de membros superiores. Aí a gente vai criando hipóteses. Nossa, por que será que ela não consegue estender o tronco? Será que ela não tem uma boa ativação de extensores de tronco? Será que os romboides dela estão fracos? Será que ela tem um encurtamento significativo de músculos peitorais? Será que abdominais não estão ativos? Então, a gente vai criando hipóteses, porque a gente está no porquê. Então, aí, a gente vai testando essas hipóteses. A gente vai ver se os abdominais ficam ativos. A gente vai ver como que está a força de romboides, como está a força de extensores de tronco, se há encurtamento de peitorais. Então, quando eu faço um como muito bem feito, eu tenho mais subsídios para achar as respostas do porquê. Porque o porquê é a justificativa, certo? Então, as respostas do porquê vão estar no nosso plano de tratamento. Então, eu percebo que para essa criança ter um melhor controle postural e poder escovar o seu cabelo sozinha, ela vai precisar, por exemplo, que eu testei as hipóteses, eu percebi que ela precisa de mais força de romboides e diminuir encurtamento de peitorais. Então, é um exemplo. Então, eu sei que isso precisa estar no plano de tratamento, certo? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. O que, o como e o porquê, certo? Então, é o seguinte, pessoal. Essa é a parte da CIF que eu gostaria de comentar hoje com vocês. Eu tenho outros vídeos que eu comento sobre atividade e participação também.
Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no meu canal e dessem sugestões de assuntos vinculados ao raciocínio clínico na fisioterapia neurofuncional, certo? Eu vou estudar, vou pesquisar, montar as aulas para você. Então, participem do meu canal. Eu aguardo vocês.